Aleluia. Paz do Senhor para os meus irmãos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe essa igreja maravilhosa, os irmãos que estão me assistindo nesse momento pela live, os poucos irmãos que estão aqui presentes adorando o Senhor conosco. Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Eu tenho pouco tempo, mas Deus me deu uma mensagem para a igreja nessa noite. E Ele quer falar algo poderoso para a sua vida. E que algo é esse, Caio? Ele quer falar que Ele preparou um lugar para você. E Ele deseja também que você seja um lugar para Ele, uma morada para Ele. Todo ser humano tem o desejo de achar um lugar no meio da sociedade, de se encontrar, de achar um refúgio, uma fortaleza, um abrigo, de ser aceito em vários lugares. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em João capítulo 2, versículo de número 13, que diz assim, a minha versão, nova versão internacional, né? Talvez os irmãos notem alguma diferença na tradução do texto, mas o conteúdo é o mesmo, só usa palavras diferentes. Mas vamos lá. Todos acharam, amém? O texto diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo, e viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas, ou na tradução de alguns irmãos, azorragem de cordéis, e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Versículo 17 diz: seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo pela sua casa me consumirá. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Esta passagem, as pessoas têm muita ideia, tem uma mania muito grande de querer salvar Jesus, de querer proteger Jesus. Jesus, ele tem poder suficiente para se proteger sozinho. Ele é o Criador dos céus e da terra, e nas mãos dele está todo o poder. Às vezes a gente quer salvar Jesus num texto, numa interpretação, mas a gente não deve querer salvar Jesus. A gente tem que entender o que Jesus está querendo dizer no texto. Por exemplo, aqui, eu não estou falando de falar de defesa de Cristo. Nós devemos defender o nosso Cristo, é claro, mas conforme a visão dele. Às vezes a gente quer defender Jesus segundo os nossos conceitos. Tem coisa que parece absurda aos nossos olhos, aos nossos costumes, por exemplo, e a gente fala: nossa, Jesus jamais faria isso. Jesus não quis jamais fazer isso. Vou dar um exemplo para os irmãos. Um exemplo claro disso é quando Jesus cospe no chão e passa o cuspe misturado com lodo, faz lodo ali com a poeira do chão, barro ali, e passa nos olhos do cego, né? Certa vez eu vi pregadores e outros homens em casos meio estranhos acontecendo isso, e irmãos criticando, falando que isso não haveria no Evangelho. Tem várias passagens onde, numa determinada passagem, um homem abre a boca e Jesus, segundo a Escritura, ele cospe, na língua dele o homem passa a falar. Na outra passagem, ele unta os olhos com saliva. Então tem coisas que o ser humano fica tentando defender Jesus às vezes, e tem coisas que a gente, ao invés de tentar defender, a gente tem que entender o que Jesus quer passar com a situação. A época que Jesus vivia é uma época diferente de hoje. Os conceitos de que Jesus vivia na época eram diferentes dos conceitos e dos padrões que nós vivemos hoje. Na época não existia muito aquele politicamente correto, né? Hoje nós já estamos praticamente dominados por isso. Mas preste atenção aqui nessa passagem. Tem gente que diz que Jesus não foi grosso aqui, que Jesus não foi durão aqui. Mas esse é um momento claro onde Jesus é durão com as pessoas, onde Jesus age de uma forma como se fosse áspera. Claro, a gente acha que Deus é um amor puro, e é amor
Deus dele, também traz um juízo puro. E o juízo de Deus também existe. Em Apocalipse você vê Deus condenando as pessoas à destruição eterna. Deus matando pessoas. Isso é um poder que Deus tem. Deus levanta o homem e Deus mata o homem. Deus, aleluia, exalta e abate. Deus levanta reis e destrói reis. Deus traz a doença e Deus tira a doença. Ele tem poder para fazer o que Ele quer. Então quem somos nós para determinar aquilo que Deus deve fazer ou aquilo que Ele deve deixar de fazer? Ele manda e não é mandado. Ele faz o que Ele quer conforme o seu querer e a sua vontade, porque Ele é Deus. Ele é soberano. Nós somos o vaso e Ele é o oleiro. Nessa passagem nós vemos uma clara situação aqui, onde os crentes ficam meio assim, onde Jesus entra no templo de Herodes, ao qual ele reformou, segundo alguns crentes acreditam, segundo outros ele construiu um novo templo, né? Mas existiu o templo de Zorobabel, existiam 3 templos aqui, né? Nós podemos dizer que foi o primeiro templo, o templo do rei Salomão, né? Que foi destruído quando Babilônia veio pelo rei Nabucodonosor, e ali o templo foi destruído, e Jerusalém ficou sitiada, foi destruída, foi tomada, os crentes foram levados cativos para a Babilônia, ficaram 70 anos na Babilônia. Depois disso voltaram, foram libertos da Babilônia por meio de Ciro, que Deus havia levantado ele como pastor sobre Israel para libertar o povo e trazer de volta para a casa do Senhor. Quando eles voltaram, ficaram muito tempo sem templo, e ali Deus levanta um homem chamado Zorobabel para reconstruir o templo, onde o templo começa a ser reconstruído. Só que esse templo não tinha a glória do templo de Salomão. Esse templo não tinha a beleza do templo de Salomão. O templo de Salomão é um templo pomposo, cheio de beleza, cheio de adorno, cheio de coisas maravilhosas, e todo mundo que passava olhava, olha que maravilha. Mas o templo de Zorobabel, os que tinham visto o templo de Salomão e ouvido as histórias, quando viram o templo de Zorobabel, ficaram chateados. Então as pessoas se entristeceram, ficaram com o coração amargurado. Anos se passaram, e 20 anos antes passaram-se governos ali. Veio o governo da Babilônia, o governo persa, o governo grego, o governo romano, e agora Jesus está sobre o governo romano ali. A Jerusalém, essa passagem aqui que nós estamos contando, fala sobre o governo romano. Então, há cerca de 20 anos antes da vinda do nascimento de Cristo aproximadamente, o rei Herodes resolve reconstruir, ou melhor dizendo, aperfeiçoar o templo de Zorobabel, porque era um templo que não tinha muita pompa. Ele, para criar paz com os judeus, resolveu refazer aquele projeto principal e trazer beleza. O rei Herodes, ele reconstrói aquele templo, traz uma beleza profunda, uma beleza, vamos dizer assim, até sobrenatural. Vocês vão entender porque eu estou falando sobrenatural aqui, porque ele acaba multiplicando o tamanho do templo. O templo, ele ganhou 3 vezes o seu tamanho, ele é multiplicado, o seu tamanho é multiplicado por 3 vezes mais. O interessante é que ele ganha 2 átrios ali novos, o átrio das mulheres e o átrio dos gentios. O templo antigo, ele havia o local de culto ao Senhor, havia o templo do Senhor, onde tinha um lugar santíssimo, o Santo dos Santos, e um lugar santo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar, né? Ali depois do templo, havia o átrio dos sacerdotes, o sacerdote ministrava os sacrifícios e as ofertas. Depois havia o átrio de Israel, onde os homens ficavam ali, os homens varões israelenses, não podiam entrar mulheres, eles serviam o Senhor ali, e assistiam os sacrifícios, entregavam as ofertas, e assim por diante. Os demais ficavam mais afastados. Só que interessante, quando o rei Herodes começa a reconstruir, a melhorar esse templo, ele acrescenta o átrio das mulheres, e por fora ele faz o átrio dos gentios. E o átrio dos gentios é cercado por um muro, e esse muro faz uma cobertura sobre o átrio dos gentios em determinada parte, cheia de postes. E isso é chamado como pórtico de Salomão. O interessante é que Jesus pregava por várias vezes no pórtico de Salomão. Ele passava lá e pregava, ensinava para os judeus, ensinava para os gentios. Os fariseus ficavam ensinando ali, tinham as escolas farisaicas ali no pórtico de Salomão, no pátio dos gentios. Só que nessa passagem, quando Jesus chega no templo, ele vê algo muito assombroso. Os judeus não respeitavam os gentios. Os judeus não tinham um amor muito grande pelos gentios. Eles não tinham um interesse muito grande pela salvação dos gentios. Os judeus estavam preocupados com o culto deles. Em volta do templo,
do átrio dos judeus, ali somente os judeus podiam entrar, tinha um muro, uma pequena mureta de aproximadamente 1,5 metros, e que estava escrito assim: se algum gentio ultrapassar aqui, você que está correndo risco de vida, você vai ser morto, você vai ser assassinado, não por Deus, mas pelos próprios judeus, que iriam matar aquele gentio que atravessasse aquele limite ali. O interessante é que a arca nesse tempo já não estava mais dentro do templo, a glória de Deus já não manifestava, a Shekinah não descia, a glória de Deus manifestava-se no templo de Zorobabel, manifestava-se no templo do rei Salomão, manifestou-se na época do deserto, mas na época ali do rei Herodes não tinha essa situação. O interessante é que agora o Senhor dos Senhores, o Rei dos Judeus, aleluia, o Senhor que é a salvação para o mundo, aquele conhecido como Emanuel, Deus conosco, estava não do lado de dentro do templo, mas do lado de fora do templo, ensinando a palavra de Deus. A arca, sabemos bem que era uma representação da presença de Deus, mas agora a presença não estava dentro do templo, ela não era aprisionada dentro do templo, mas ela estava do lado de fora, ensinando aos homens a salvação, o amor de Deus, a paz e a glória do Senhor, o reino que estava por vir. E o que isso quer dizer, Caíque? Jesus, quando ele chega no átrio dos gentios, ele deixa uma coisa bem clara aqui. Ele vê os homens fazendo comércio numa área onde para os judeus não era pecado fazer comércio, porque os judeus não consideravam o átrio dos gentios como parte do templo. Por isso havia a muretinha. Por isso havia a muretinha que dizia: se você passar por aqui, você vai morrer. Eles não consideravam o átrio do gentio um lugar santo. Eles não consideravam um lugar de culto. Por isso eles faziam um câmbio de moedas, eles vendiam bois, faziam comércio, porque eles não consideravam um local sagrado. Eles diziam: isso aqui é profano, isso aqui é comum. Mas quando Jesus chega, Jesus sai quebrando, vamos dizer assim, quebrando o pau para um lado e para o outro. Ele pega um chicote, sai botando os cambistas para fora, revira as moedas, faz os homens que estão vendendo serem colocados para fora, de forma que ninguém sabe o que fazer. Todo mundo fica olhando e não reage. Eis aí a situação, e Jesus grita uma frase, preste atenção: tire essas coisas daqui, parem de fazer a casa de meu pai um mercado. O que Jesus está dizendo aqui não é simplesmente brigando por um comércio, não. O que Jesus estava dizendo aqui, deixando claro, é que Deus tinha deixado no templo também, preparado no templo, um lugar para os gentios. É por isso que eu falei que essa construção do rei Herodes era também sobrenatural, porque ela também é uma construção profética, ela é um símbolo daquilo que existe lá no céu para nós. E o que isso quer dizer, Caíque? O gentio era um povo que não era judeu, era um povo que não seguia a lei judaica, era um povo que não conhecia a lei dos judeus e que não tinha relacionamento, ainda não era ligado a Deus. Mas quando Herodes reconstrói esse templo, ele está profeticamente profetizando ali, dizendo que Deus preparou um lugar na presença dele para os gentios. Os gentios hoje somos eu e você. Ele está dizendo: Deus separou um lugar para nós na presença dele. Aí em João 14 nós vemos Jesus olhando para os seus discípulos e falando: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou para o meu pai para preparar lugar para vocês. Jesus disse isso: eu estou indo preparar lugar. Então nessa noite, meu irmão, acredite, Deus preparou um lugar para você. Não só lá no templo da adoração, lá em Jerusalém. Esse templo foi destruído, como disse a profecia de Jesus: em 3 dias não ficará pedra sobre pedra. Perdão, já ia falar a profecia sobre a reconstrução de Jesus, da ressurreição dele. 3 dias esse templo será derribado, e em 3 dias será ressuscitado. Mas Jesus também profetiza para os seus discípulos que esse templo seria destruído no ano 70. Esse templo é destruído então. Hoje em dia, no lugar do templo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está uma mesquita judaica, conhecida como Domo da Rocha. O templo de adoração lá não existe mais, mas Jesus disse para a mulher samaritana: vai chegar um tempo que não importa se vocês vão adorar no monte ou no templo, importa mesmo é que Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus preparou um lugar aqui no nosso coração para receber o Pai. Aleluia, Jesus preparou um lugar lá no céu para o Pai nos receber na presença
dele. Então, Deus, enquanto nós estamos aqui na terra, o Pai mora no nosso coração. E quando nós formos lá para o céu, nós vamos morar com o nosso Senhor e Deus da nossa vida. Kaique, e o que Deus quer dizer com isso nessa palavra? O ser humano busca em todo tempo lugares para se encaixar, lugar para habitar, lugar para morar. Nós tentamos nos encaixar em vários grupos. No colégio tentamos nos encaixar no grupo que nós mais nos identificamos. Na época tinha um grupinho do RBD, do Rebelde. Do colégio tinha um grupinho, não sei se hoje em dia existe, tem um grupinho que gosta das Chiquititas. No colégio tinha um grupinho que gostava de videogame. Na época do colégio tinha um grupinho que sentava na frente que gostava de prestar atenção. Aí a gente sempre se entrosava com essas pessoas que nós nos identificávamos mais. Louvado seja o nome do Senhor. Na vida adulta também é assim, a gente sempre se entrosa com quem a gente se identifica, buscando achar um lugar de refúgio, tentando ser abrigado e protegido. E Deus está dizendo para a gente: eu preparei um lugar para você. Você não precisa se envolver com essas coisas. Eu dou um lugar para você na minha presença. Foi por isso que Ele trouxe Jesus à terra, para a gente se identificar com Ele. O servo sofredor, o servo que morreu, aleluia, e ressuscitou para nos salvar, para nos resgatar e para nos trazer a salvação, a vida eterna. Por isso, nessa noite, meu irmão, você que está me vendo agora e me ouvindo, não deixe de acreditar no Cristo que preparou um lugar para você no céu. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, nessa pregação, não deixe de amar a mensagem da cruz. Não deixe de amar esse Deus, aleluia, que salvou você, que resgatou, que morreu na cruz do Calvário, aleluia, verteu o seu sangue, sofreu, foi cuspido, aleluia, foi humilhado, esbofeteado, colocaram uma coroa de espinhos nele, deram pauladas em sua cabeça, aleluia, pregaram cravos em suas mãos, furaram o seu lado com uma lança, chicotearam ele por diversas vezes, a ponto, aleluia, da sua pele ficar estilhaçada, mas pela glória de Deus ele morreu, mas ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Não deixe de amar esse Cristo, abrace esse lugar que Ele preparou para você, não se esqueça disso. Essa é uma mensagem de salvação e de resgate para a sua vida. Que Deus abençoe, meus irmãos, e aceita essa oportunidade em nome de Jesus. Vamos cantar o hino 422 da harpa. O céu não é para pecado. O céu não entra pecado. Fadiga, tristeza, dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As
sua ansiedade é pela presença do Senhor, é estar em Cristo Jesus. O crente que está em Cristo, ele diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, vamos adorar ao Senhor. Aleluia, vamos dizer para Ele nessa noite: eu tenho um Deus, é maior por Ele. Aleluia, vamos cantar para Ele assim: eu tenho um Deus que não vai